As agruras de ser um artista na América Latina pós-apocalíptica. A saúde mental em tempos de pandemia. O noise coletivo de muitas vozes. Um desabafo visceral que mistura no wave, noise, post-punk, krautrock e ainda cabe no limite de duração do TikTok. Tudo sobre a obra audiovisual da banda Trema e um bate-papo com seu idealizador, Lucas Lipaus. Agora, em Triceratops Show. E é isso aí, sejam bem-vindos a mais uma edição do Triceratops Show apresenta, hoje com a banda Trema. Meu nome é Luiz Terra e a gente acabou de ouvir a faixa Cinza da banda Trema. E aí, Eduardo, como você está? Tá tudo bem com você? Olá pessoal, eu sou o Eduardo Aleixo. Como o Luiz falou, então a gente ouviu a banda Trema. Trema e a treminha do lado. É importante a estética, né? Trema. Que é o projeto, então, cabeçado pelo Lucas Lipaus, né, Luiz? Muito legal, né, cara? E a gente vai falar um pouco mais, né, sobre qual que é a onda desse projeto, mas é isso. O Lucas Lipaus chamou uma galera aí do underground brasileiro pra colaborar nesse álbum, né? Trazendo várias participações, vozes diferentes, né? Mas, assim, tudo sobre essa vibe, essa energia, né, de descarrego punk, que a gente gosta bastante, né? E, pô, uma grande honra, né? A gente poder fazer isso, até com a presença do próprio Lucas Lipaus, né? Ele mandou previamente todos os sons pra gente, a gente tá adorando aqui, ouvindo bastante. E essa primeira faixa que a gente ouviu chama-se Cinza, né? Que é com a Cinti Murphy, grande vocalista brasileira aí, da banda Invinos. Inclusive, o Lucas já trabalhou com a banda no primeiro álbum, então legal que eles voltaram a ter essa parceria aí, né? Você pode ouvir o disco da Invinos lá no Bandcamp, no Spotify. O primeiro disco o Lucas colabora bastante, até como produtor, também toca algumas faixas de baixo e tal. E Invenus também é uma banda bem legal. O ano passado eles lançaram um disco Sintoma, assim, que é pra mim, os grandes discos aí dessa fase. Foi produzido durante a pandemia, então também é bem intenso, bem forte, assim. A gente até chegou a tocar uma faixa o ano passado também. Então fica aí a dica pra vocês conhecerem também, além do Trema, a banda Invenus. Falando de ano passado também a gente fez o especial de discos que fizeram 20 anos, né? Ou seja, os discos de 91. E a gente teve a contribuição do Lucas Lipaus lá. E lá ele mencionou, né? Eu tô com um projeto novo aqui da Trema. E a gente ficou, na hora que tiver coisa nova, você manda pra gente, né? Porque a gente é meio fanboy do trabalho dele, né, Luiz? Cara, já faz uns 10 anos que a gente tá acompanhando, assim, a trajetória dele, assim, na música. Um grande guitarrista mesmo, né? Ele conhecido aí por trabalhar com técnicas, né, não convencionais de guitarra, né, desconstruindo um pouco essa coisa virtuosa, mas ele muito competente, né, em tudo que ele faz, né, seja tocando com pedais ou ferramentas mesmo, né, ele usa bastante, furadeira não, acho que, eu já vi alguma coisa assim dele usando chave de fenda, ebow, coisas assim não ortodoxas,
Roxas, né? E aí é bem legal o trampo dele. Eu lembro que durante uma época ele até fazia umas videoaulas de ensinando a tocar guitarra de uma forma não convencional. Talvez você encontre no YouTube, é bem interessante ele falando de cada técnica de guitarra do rock alternativo. E a gente conheceu ele através da banda Soma, né? Ou SOMA, que era uma banda de Indaiatuba, né? Que já é bem legal, né? Porque é interior, fazendo um som que na época era novidade pra gente, né? A gente começou a ter essa imersão no post-rock em 2010. E daí ficamos muito surpresos, né? Saber que tinham bandas brasileiras que estavam apostando nessa sonoridade, como Labirinto, Harold Lane, tinham selos, né? Tinha aquela banda Alma Mater, várias bandas bem legais que a gente ouvia muito na época. E daí bem pertinho da gente tinha o Soma. Cara, eu desconfio que a gente viu numa daqueles festivais Grito Rock, que era produzido pela Rasgada Coletiva lá na Usina Cultural. Eu acho que a gente já chegou a ver um show deles, né? E eu lembro de ter visto também o Soma lá no Tequilas Bar, que era um bar fuleiragem, assim, bem marmota, lá tipo, no começo da Zona Norte, né? Ser um bar underground, assim, né? Que normalmente rolava, tipo, Creedence Cover. Rolavam umas coisas, mas, tipo, o pessoal, sei lá, fez... As próprias bandas se articularam pra fazer uma gig lá. E foi, tipo, Retaliação, que era uma banda de thrash metal. Yansan, e teve o Soma, foi super legal, porque daí no fim do show do Soma rolou esses noise sessions e o público interagiu também, né? Subiu no palco, começou a brincar com as coisas, inclusive eu. Desde essa época eu já tava estragando o show dos amigos e tal. E, bem legal, né? Era uma banda que a gente gostava bastante. Eu tenho até hoje o disquinho, acho que é Deus Ex Machina, se eu não me engano, né? Eu tenho o CD, ele é tipo um envelopinho, assim, né? Bem papel craft, assim, bem bonito. O Mansão Rosa, então, e Yansan também, que, tipo, a gente gostava bastante. Sim, Yansan é foda. Vamos tocar algum dia aí, falar um pouco sobre a nossa história aí, do Yansan. Banda Sorocabana. E a Soma, então, era uma referência àquela droga lá do Brave New World, né? Admirável Mundo Novo. Então, boa referência literária aí. Luiz, depois o Lucas Passo foi tocar na Harold, né? Acho que é aí que foi pro outro patamar. Claro, foi uma coisa, um movimento importante, né? Porque a Harold eu acho que já era uma banda, digamos que expressiva aí, né? Porque é uma banda já dos anos 2000, então eles já tinham alguns discos, daí o Lucas entrou pra somar com a Harold e foi uma troca bem legal para ambas as partes, né? Você percebe uma evolução. A Harold começou a apostar também no noise rock, né? Tem umas influências de math rock bem legais com o Lucas. E eu acho que a grande consagração da banda foi também quando rolou o show do The Cure no Brasil em 2013, se eu não me engano. E rolou aquela história que o Robert Smith escolheu as bandas que iam abrir, assim, ele queria bandas brasileiras e queriam bandas barulhentas, assim, pra deixar já uma atmosfera foda, assim, pra banda entrar, sabe? Queria uma coisa já de descarrego mesmo, assim. E o Harold foi uma dessas selecionadas, né? E tem até o vídeo desse show, bem emocionante e tal. E o Lucas tava lá também. Então é legal, cara. É gostoso, né? Se acompanhar um artista e ver a evolução dele, né? Todas as coisas que ele se envolve e tal. E grande banda também. Luiz, já que tá falando da Harold, vamos tocar um som da Harold? Vamos, opa! Do disco Umbra, né? É bem legal porque aí já mostra assim uma ruptura assim com o que o Harold estava fazendo, né? E também Lucas, né? Porque essas bandas que a gente chegou, que a gente conheceu, né? Eram bandas assim instrumentais, né? Então a gente sempre teve essa coisa de né, pós-rock, música instrumental. Daí eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse som, eu não imaginava quem que tava por trás, né? Porque a gente só vai ouvindo, achando que era instrumental, daí surge uma voz, assim, pá! Eu falei, meu Deus, eu conheço essa voz. Já uma ruptura porque, né, se tornou uma canção, daí era nada mais, nada menos que o Gernaves, assim, na hora eu reconheci, falei, caralho, que parceria louca, né? Parceria muito interessante e a gente vai tocar, lógico, lembrando um pouquinho do trabalho do Lucas antes do Trema, a gente vai de Harold
com Limbo.
Opa, salve Luiz, beleza? Como é que você tá, irmão? Muito obrigado aí pelo convite, cara. Fico feliz demais aí que você tenha curtido o Trema, tudo mais. Mas agora falando um pouquinho do Trema, vamos lá. Cara, eu diria que a ideia de fazer o Trema, ou melhor, o disco BR Lockdown, ele surgiu de uma série de coisas que foram acontecendo na minha vida, né? Por exemplo, no começo da pandemia, eu e minha esposa, a gente ficou numa situação lascada, porque, por exemplo, a gente foram perdendo trabalhos, tudo mais, assim como todo mundo. E um mês depois da pandemia, a gente descobriu que a gente ia ter uma neném, que seria a Marina, e a gente se viu numa situação que, tipo, não sabia o que fazer, né, da vida. Tanto que a gente acabou se mudando para Indaiatuba, por conta de ser um interior, é mais barato que morar em São Paulo, capital, claro. Mas o que mais também chocou muita gente foi esse fato de ser uma cidade muito bolsonarista. Então, tipo, sei lá, você via pessoas morrendo, via aqueles dados horrorosos, e as pessoas tocando as suas vidas como se nada estivesse acontecendo, nem usando o básico, máscaras, pra você ter ideia. E muito por conta disso, e também porque eu cheguei até a perder parente nessa pandemia, né? Foi uma tragédia. E eu acabei querendo exalar, como é que fala? Desabafar isso até como uma forma de artista, né? E aí, de repente, comecei a fazer músicas assim mais barulhentas e tudo mais, né? Tipo, querer fazer umas coisas mais no wave, anos 80, mais como Sonic Youth, Neubauten, Shellac. E aí nessas, eu peguei um Mac velho da minha esposa, Paula, instalei o GarageBand nele, e eu acabei comprando uma plaquinha de som. E aí foi nessas, pluguei, fiquei gravando tal, as ideias, usando tudo do software. E aí quando fui ver, já tinha um monte de música tal, dessa pegada. E aí eu comecei a ver que tem uma coisa em comum, inclusive que eu tô fazendo músicas muito curtas. Eu cheguei a mostrar para um amigo lá, o Giranob, que inclusive participa no projeto, e ele falou para mim, inclusive, ele disse, cara, eu enxergo esse disco como essas músicas como canções, não como músicas instrumentais. Aí me veio a ideia na cabeça, né? Porque assim, eu não sei escrever letra, eu não canto nem nada, mas eu conheço um monte de gente que canta e tudo mais. Aí comecei a pensar, pô, e se eu convidar uma galera, né? Aí convidei, aí eu comecei um trabalhinho lá de começar explicar o projeto para todo mundo, convidar tudo mais. E aí uma coisa que eu fui percebendo também é que assim, as músicas elas estavam curtas, com 1 minuto de duração, tudo mais. Aí de repente, cara, e se eu fizer música no formato que cabe em rede social, por exemplo, um post do Instagram, TikTok, e se tiver um audiovisual também, um vídeo, né? Aí eu entrei em contato com uns amigos meus da Bad Chinchilla, produtora, que era uma produtora que eu já tinha feito trilha sonora para um documentário antes, e eles curtiram a ideia e começaram a fazer. E aí foi que foi. Todos esses vocalistas, assim, uma grande parte são pessoas que eu já trabalhei junto, já me trombei em um show, são pessoas, ou pelo menos amigos de algum conhecido. E é muito maneiro isso, assim, enquanto que as pessoas abraçaram os vocalistas, né? Porque eles fizeram a letra, eu dei total carta branca pra eles, né? Tipo, cara, faz seu arranjo, faz o que você quiser que eu vou botar no disco, no som. E assim, é claro, além de ser uma galera muito boa, é uma galera que sacou a vibe de cada música que eu mandei. E uma coisa que é meio foda também, né? Desculpa a palavra. Uma coisa que é meio complicada também, porque, querendo ou não, todos eles também sofreram, né? Com a pandemia. É claro, todo mundo, mas eles também, né? Teve gente ali, por exemplo, que perdeu emprego, teve que sair de casa, teve que se mudar. Teve gente até que perdeu familiares, né? Ou seja, a pessoa faz o negócio mesmo como acaba se desabafando tanto quanto eu, vamos supor assim. E assim, esse disco BR Lockdown
é explícito, né? Ele fala sobre pandemia, claro. Mas ele tenta falar de várias formas abertas, né? Tipo, não somente sobre a doença em si, né? Que já é um negócio grotesco, mas também como toda a questão social, como, tipo, vamos supor, a sanidade mental das pessoas já estão por água abaixo, dessas questões de dor, de sofrimento também, de desespero, questões sociais. Envolvem tudo, né, que envolve a pandemia, eu diria, nesse universo. Que é uma coisa que está todo mundo passando também. Inclusive, né, por exemplo, eu pessoalmente, por exemplo, eu acho uma loucura, cara, as pessoas tratarem a pandemia hoje como se ela tivesse morrido, né, tipo, acabado. Por exemplo, a gente vai ver, vai rolar o Lollapalooza agora. Tá, legal, mas assim, gente, não acabou a pandemia. Mas pensando por um lado também, não sei, vamos focar no Brasil nesse caso. O Brasil tá sendo tão terrível essas coisas que as pessoas simplesmente surtaram, né? Perderam a noção das coisas. Tanto que até mesmo as pessoas que eram a favor do lockdown, contra Bolsonaro e tudo mais, hoje elas já estão tocando suas vidas normalmente. Mas é claro, assim, não é apenas os shows, os festivais gigantescos, os shows grandes, né, que é o problema. Os shows pequenos, os médios, eles são um problema também, né. Querendo ou não, as pessoas vão para shows, elas acabam se aglomerando, a galera acaba tirando máscara, até porque vai ficar bebendo e tudo mais. Mas hoje eu não julgo as bandas que tocam pelo seguinte motivo que, cara, galera surtou, não aguenta mais, não existe estrutura, não existe mais saúde mental que a pessoa consiga se segurar. No fim, ela acaba tendo que fazer isso como uma forma de evasão, porque senão, sei lá, pode acontecer coisas até muito piores, né? Isso aí, a gente acabou de ouvir Sair, da banda Trema, né? Uma faixa com a participação da Mai Manão nas vozes, né? A Mai que também é parceira aí do programa, né? Já apresentamos a participação dela na banda Senoma, né? E também já tocamos a outra banda, Crime Caqui, que inclusive lançou recentemente um disco bem legal também, chamado Atenta. Então estejam atentos, procurem Crime Caqui com Atenta. E aí ela aparece em outra forma, né? Bem diferente do como a gente costuma ouvi-la, né? Nesse noise, né? Com a banda Trema. Achei uma participação bem inusitada e bem legal, né? Conterrânea nossa aqui de Sorocaba. Vizinha, inclusive ela mora aqui perto. Não sei se ela ainda mora, mas ela morava. Legal vê-la tocando. E antes a gente ouviu uma Trema com o // que tem a participação do Douglas Leal da banda Deaf Kids, que pelo amor de Deus, é uma banda fantástica também. É um dos melhores projetos aí de metal, né? Não sei nem se a gente pode chamar assim, né? Porque eles são bem experimentais, né? A banda também tem muita influência de punk, crust, né? Noise, obviamente, industrial. É uma banda legal também de conhecer. A gente pode tocar um outro momento aí, o Death Kiss, pra quem não conhece. Inclusive é uma banda que também deu um bom rolê assim na gringa, né? Teve destaques em festivais, inclusive lançou disco pelo selo do Neuroses. Então é uma dessas bandas aí que estão levando o nome do Brasil, pelo menos na esfera underground, que a gente pode ouvir, deve ouvir. E antes disso a gente ouviu Harold e Jarnaves com a música Limbo,
do álbum Umbra, né? A gente tava ouvindo aqui e a gente ficou pensando, putz, em algum... Que sonsaço, né? Em algum universo alternativo, essa formação aí teria ido adiante, a gente teria uma... Sim, não, foda demais, cara. Que participação, né? Que música intensa, né? Forte, bem legal. E porra, né? A fala do Lucas, né? Falando sobre esse momento aí, né? Esses perrengues da pandemia, eu acho que pode ser um assunto batido agora, mas assim, é importante ter esses registros, sabe? Pra no futuro a gente ter um pouco a visão da galera que viveu, né? Tá sendo um momento histórico, a gente tem que realmente documentar isso, assim, né? Não foi fácil, não está sendo fácil, tá rolando muita morte ainda, muitas tragédias, e realmente é uma coisa que complicado, né? Esse probleminha de cidade pequena, né? Igual aqui em Sorocaba, cara. Ele falou que de Indaiatuba ser uma cidade bolsonarista, mano, mas aqui também é bem foda, né? A gente tem um pastor. O interior paulista é muito conservador, né? Sim. Complicado demais. Mas, Luiz, continuando nessa mesma temática, vamos ouvir então o Lucas falando um pouco mais da concepção do álbum, né? Ah, legal, vamos sim. O conceito das coisas algumas coisas, beleza, pode partir de mim, mas eu também preciso de outras pessoas para conseguirem se concretizar as coisas, né? Que nem, por exemplo, eu acho que seria muito injusto eu dizer que o BR Lockdown é um disco só meu, porque teve envolvimento de mais de 20 pessoas, podemos dizer assim, né? Foram 11 vocalistas. Desses 11 vocalistas que gravaram, teve gente que também auxiliou, que estava junto com eles para escrever as letras. Tinha outras pessoas que, por exemplo, gravaram, ou até mesmo emprestaram equipamento. Sem falar dos vídeos também, que no caso foi o Paulo e o Fábio, que eles fizeram a direção. Também teve até o pessoal do Coletivo Lança, que deu uma super força na parte do lançamento. Então, eu diria que o BR Lockdown não é só meu. É tanto meu quanto essa galera. Que sobrou, ouve em mim, teu servo crer. Fui me isolar, fui me juntar ao que restou e anoiteci pra retomar a luz. Anoiteceu pra me tomar o fogo do amanhã, projetar a sombra, só a sombra, só a sombra, De coisa nova, uma banda nova que eu tenho visto que eu tenho gostado muito é o Black Country New Road. Indica a música Science Fair. Desculpa o meu inglês. Science Fair. Uma outra banda que eu tô ouvindo muito ultimamente é uma banda chamada Beak. Um dos integrantes é o Jeff Barrow, que é um dos fundadores do Portishead. Indica a música Breakdown. Eu acho que ela é uma espécie de novo krautrock, que eu acho sensacional. Inclusive o nome da banda eu me inspirei pro Trema. I met her accidentally.
was at the Cambridge Science Fair, and she was so impressed I could make so many things catch on fire. But I was just covered in bubbles of methane gas, and you ended up burned. I'm sorry, I have always been a liar. Just to think I could have left the fair with my dignity intact and fled from the stage with the world's second best Slint tribute act. Okay, today I hide away, but tomorrow I take the reins, still living with my mother as I move from one micro-influencer to another. References, references, references. What are you on tonight? I love this city despite the burden of preferences. What a time to be alive. Oh, I know where I'm going. It's black country out there. Cirque du Soleil, and it was such an intimate performance. I swear to God, you looked right at me and let a silk red ribbon fall between your hands. But as I slowly sobered, I felt the rubbing of shoulders, I smelled the sweat and the children crying. I was just one among crowded stands. And still with sticky hands, I bolted through the gallery, with cola stains on my best white shirt and nothing to lose. Oh, I was born to run. It's black country out there. It's black country out there. It's black country out there.
Galera, eu espero que vocês gostem do disco do Tremo, BR Lockdown. Eu tô lançando música nova, videoclipe, toda segunda e quinta no meu Instagram, no meu YouTube. Me seguem lá, Instagram, no Trema _ Banda. Também no TikTok eu tô, Trema _ Banda. Também no meu canal no YouTube. É só digitar Trema, 2 pontinhos, que é os pontinhos da Trema. E é isso, galera. Muito obrigado, viu? Tchau. É isso aí, galera. Esse foi o Lucas Lipaus aí. Muito obrigado, Lucas, pela participação. Reforçando aí o convite, procurem aí Trema nas redes sociais. Um trampo bem legal mesmo. Também procure conhecer o pessoal que tá trampando com ele, que é fantástico, né? Sim, linkaremos tudo no post. Então você pode entrar no show notes do Spotify e afins ou no site também. Link para todo mundo. Qual é o site, Dudu? www.triceratops.show. E antes a gente ouviu as indicações do Lucas, né? A gente ouviu Black Country New Road com Science Fair, bandaça, né? E é uma banda bem legal porque eu tive o prazer de conhecer essa banda antes deles lançarem o disco de estreia, assim. Então eu tô me sentindo aqueles caras que estavam antenados na música, né? Porque isso é graças ao programa da Jenny Beth, do Savages. É um programa que ela tem no canal Art, bem legal. Sound, acho que é o nome. Não lembro agora o nome do programa exatamente, mas é um programa que ela tem aí, que é fantástico, né? Então ela traz bandas antigas e bandas novas, bem novas, assim, né? E meio que faz uma roda de conversa com essas bandas e também apresentações. E teve uma vez que ela chamou a Kim Gordon, né? E a banda que tocou, né, com ela, não com a Kim Gordon, mas tipo, no mesmo programa, né? Tocou, foi o Black Country New Road, assim. Eu fiquei impressionado, primeiro porque era uma criançada, assim, umas 10 crianças no palco e muito raivosa, com sax, né? Com a porrada de referências de pós-punk que eu aprecio muito, né? Essa coisa meio torta, meio spoken word, misturado com gritos. Eu gosto bastante dessa cena, né? De pós-punk que tá surgindo na Inglaterra, e Black Country New Road é uma dessas bandas, assim. E me impressionou isso, que é tudo novinho, né? Eu não sou tão cool quanto você, não conhecia desde muito antes, mas eu queria recomendar esse álbum que eles lançaram agora em 2022, chamado Ants from the Up There. Eu achei esse álbum muito, muito bom e tá na lista dos melhores do ano, então se vocês não ouviram, pode ouvir, é muito bom. É, bem legal. E daí depois a gente ouviu o Bic, né? Que também é uma indicação do Lucas. Ele mesmo falou pra mim, ouça, Luiz, você gosta do Portishead no último disco, né? No 30, você vai pirar nesse disco. Porque realmente eu já tinha me deparado com essa banda, mas eu não dei total atenção. Quero ouvir. Eu realmente senti essa atmosfera do Third, eu não sabia que eram membros do Portishead, então eu fiquei ainda mais interessado, né? Bem legal. Puta som, massa. O Lucas de Paulo mencionou isso, mas esse é também dessas bandas alternativas que tem aquela estética, né? Então é bic, né? Bico, e tem um sinal de maior que, assim. Então como se fosse um biquinho. Eu acho que ele não mencionou isso no áudio, mas assim, a gente trocou uma ideia também no privado, né? Ele falou que essa foi a inspiração aí pra grafia do nome dele e tal. A turma não pensa no SEO da banda. Você digita Bic, ele acha outra coisa. Igual o Sun também tem, né? Aquela grafia louca, né? De barra não, é colchete. Não é colchete, é parênteses, né? Parênteses e um O. É legal isso. Bom, é isso, gente. A gente tá também finalizando nosso programa. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, né? Diferente da semana passada que a gente ouviu Raul Seixas, hoje a gente tá ouvindo um artista brasileiro, dissidente da cena underground, contemporânea, tá junto com outros grandes artistas também dessa cena. Então a gente ouve de tudo. É importante a gente também ter um olhar pro momento agora. E esse disco é totalmente contemporâneo, né? Um disco que fala muito sobre o nosso tempo. Então acompanhem, porque vai sair muitos vídeos. Os vídeos estão bem legais também, né? Além do som, assim, a produção dos vídeos estão incríveis, né, Du? Sim, então, até queria mencionar qual que a gente ouviu, o Sobra, né?
Qual que foi? A gente acabou de ouvir também a faixa Sobra, né? Antes da gente ouvir as indicações, a gente ouviu Sobra, que era do Vitor Meira, né? É isso? Ele é do Bratislava. Eu já vi um show dessa banda Asteroide, assim, também achei bem inusitado essa mistura aí com o Lucas de Paus, porque é uma outra pegada, né? O som deles. Sim. Então, você falou da produção do vídeos. Então, eu achei legal aquele som com o Douglas Leal, do Ralph, porque ele tem umas referências. Então, é foda, ele tem umas referências do Godzilla, assim, ó. Creature from the Black Lagoon também, eu achei bem... Pra quem curte essas coisas de kaiju, assim, tem umas referências da hora. Sim, fantástico, né? Uns vídeos muito legais. Tô bem curioso pro que vem a seguir ainda, né? Mas a gente tá ouvindo em primeira mão, pelo menos, os sons, né? Mas procurem os vídeos, a gente vai linkar os vídeos, provavelmente, né, Edu? A gente precisa colocar pra galera sacar. Quem acompanha o site vai ver. Sim, falando em site, então, a minha cônjuge aqui também me ajuda, então a gente tá todos esses links e agora dá pra ver também quais episódios teve participação de quem, ou qual a banda que mais tocou no episódio, tá tudo no site lá. E é isso aí tudo graças à minha cônjuge que ajuda nessas coisas. Grande abraço aí pra Dani Aleixo. Que legal, cara. E é isso, a gente também estamos finalizando, né? Mas queria deixar esse agradecimento ao Lucas e a vocês que estão nos ouvindo. E também, né, convidá-los aí entrar no nosso site www.triceratops.show, no Instagram @triceratops.show e nosso contato é contato@triceratops.show. Troque uma ideia com a gente, se você tem uma banda legal, procure, se quiser trocar uma ideia com a gente ao vivo aí, a gente tá bem aberto a possibilidades, tá? Esse é um formato novo também pra gente, né? Segunda edição do Triceratops Apresenta e curtimos bastante fazer, né, Edu? Já que a gente tá falando nisso, né, de e-mails e tal, a gente acabou de receber um e-mail bem legal. O Du vai falar um pouquinho mais pra gente, que ele tá mais inteirado. Então, Luiz, a gente recebeu um e-mail aqui do Rafael Fernandes, né? Quem não conhece, o cara, ele produz vários quadrinhos aí faz um tempo já. Ele também foi editor da revista Mad, né? Pra quem conhece. E ele mandou pra gente, então, um projeto novo que eles estão tentando fazer o financiamento coletivo para essa história de quadrinhos que se chama Guitar City Underground, que é um projeto que mistura... É basicamente uma vibe anos 90, assim, mistura rock and roll, fantasia urbana, assim, muita referência a underground brasileiro, né? Como os caras são de São Paulo, as referências deles são mais isso, do underground paulistano, mas vale a pena, assim. Eles mandaram algumas imagens de divulgação, né? Porque, obviamente, como tá em fase de financiamento, não tem tudo. E tá massa, eu achei bem legal, assim. E o legal também que os quadrinhos, né, autoria do Flávio Barbosa e do Ron Celistre, que tocava naquela banda Damn Laser Vampires. Não sei se vocês já ouviram essa banda, é uma banda sensacional, que é uma pegada meio dark, mas meio garage rock, tipo um The Cramps brasileiro. Acho que é uma banda do Rio Grande do Sul, assim, uma banda sensacional, tanto em questão musical, rock and roll mesmo, né, e estética, de palco mesmo, de visual, atitude, puta banda legal. Eu não sei se a banda parece que tinha acabado, não sei se ela voltou. Mas eu tenho um CDzinho deles que eu gosto muito, também uma boa pedida aí pra algum programa posterior a gente ouvir Dan Laser Vampires, que é uma banda que eu curto bastante. Sim. Outra coisa, o quadrinho, assim, ele tem uma influência clara do Corvo, né? Eu não sei se eu falei no episódio, mas a gente assistiu outro dia aqui em casa, o Corvo. Falei, caralho, esse filme é muito bom, cara. Eu fiquei impressionado, assim. É muito bom, cara, muito bom. E tem aquela música do The Cure, né? A Burn, fantástico. E teve o 2, né? Que teve o Iggy Pop também como uns atores aí. É bem rock and roll esse filme. Mas enfim, então a gente vai linkar o projeto do Apoia-se do Guitar City Underground. Então, esse projeto aí é 100% underground, cara. Então, olha, eu recomendo, assim, tipo, a gente não tá fazendo propaganda à toa, né? É projeto independente, foda, vamos apoiar aí. É o que a gente falou, né, cara? Você tem vontade de conversar com a gente, o nosso canal tá aberto justamente pra gente poder divulgar seu trabalho. Às vezes você tem
uma banda, tem algum projeto em andamento, a gente vai falar. Eu sei que a gente não tem muito alcance, mas é isso aí, vamos dar a mão um pro outro e falar das coisas que a gente gosta, desse universo que é tão legal, né, cara? Vale a pena conhecer o projeto. A gente vai linkar lá pra vocês conhecerem melhor, né? Então, link do Catarse nas show notes. Só lembrando então que é aquele projeto que é tudo ou nada. Então você pode apoiar e aí se eles não conseguirem fazer o dinheiro, você recebe seu dinheiro de volta. Então apoiem aí sem medo, beleza? E é isso aí, dito tudo isso, vamos finalizar nosso programa, né, com mais banda trema, a faixa Fear, que é uma faixa bem legal também, que a gente gostou bastante, que tem a participação da Fernanda Gamarano, que é uma artista do ABC, e ela tem vários projetos, né, ela é fotógrafa, ela também cozinha, né, tá no rolê vegano, né, culinária vegana, e ela tem também alguns projetos musicais. Eu destaco o Derbaum, que já tocou aqui em Sorocaba, na Festa de Juventude Depressiva, é uma banda de new wave e tal, então legal também. Ela também tem Polynoise and the Cracks, e ela tem um projeto novo que eu não vou lembrar o nome agora, mas a gente vai linkar também, porque é bem legal. É isso aí, então vamos de mais trema, a faixa Fear com Fernanda Gamarano. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente mais uma vez, e é isso. Nos vemos numa próxima. Beijos.